Fala traders, estamos de volta para mais uma live exclusiva, um ambiente onde você vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre o que está precificando os mercados e algumas coisas relacionadas à sua jornada como trader, que é bastante importante, às vezes mais importante até do que fazer uma análise sobre o mercado, né, sobre aquilo que está precificando o mercado. E a gente vai começar justamente contando, né, a história, né, um certo contexto, para que a gente possa entender o que aconteceu aí nos mercados, principalmente hoje, né, que eu mandei lá no grupo, a condição de que o mercado provavelmente, né, iria olhar para duas coisas bastante importantes de dados nessa semana, que era inflação, tanto o Brasil como os Estados Unidos, foi o caso de hoje, né, os dados que saíram de IPCA e CPI, e também a gente vai ter dados de atividade econômica bastante importantes, né? Porque aí já está mais para o final da semana. Mas hoje foi um dia bastante relevante na precificação dos mercados, quando a gente olha aí, principalmente por conta da inflação e, obviamente, né, olhando para a política monetária, principalmente do Fed, né? Então vamos tentar olhar para justamente para essa questão. Vamos então fazer aquele contexto de antes, né? Para que a gente chegue no dia de hoje ali entendendo o que precificou os mercados, e obviamente isso não é uma coisa que vai estar no seu gráfico, né? É uma coisa que está por trás, né, daquelas pessoas que estão operando, que estão fazendo o mercado e estão precificando ativos. Então, é bastante importante. Então, já eu vou abrir aqui e vou compartilhar aqui a minha tela. Na verdade, é um gráfico aqui de dólar, né? Vamos falar de dólar. Né, como eu sempre falo, né, que eu pendo bastante pro dólar, porque é minha especialidade, né? Então eu tenho mais propriedade para falar. Então vamos falar aqui a respeito da precificação da moeda, certo? Então aqui a gente tem o gráfico do dólar, certo? E, de novo, vamos tentar primeiro contextualizar e a gente entender qual que foi esse movimento aí interessante de hoje. A gente veio com um dólar que veio caindo de forma relevante, né? Só que ele veio caindo de uma forma geral, né? Com relação a todas as outras moedas. E por quê? Principalmente naquele momento em que Trump começa a colocar a sua política de tarifas, né? Onde o mercado ele acabou meio que saindo um pouquinho de fluxo lá dos Estados Unidos e indo para outros ativos, né? Para outros mercados. Emergentes foi um deles, então a gente andou de braçada nesse movimento e foi bastante importante, né? E a gente, como a gente tem um risco um pouquinho maior, a nossa bolsa, a nossa moeda, ela tem uma volatilidade um pouquinho maior, né? Então, movimentos acabam sendo um pouquinho mais fortes aqui, tanto para um lado quanto para o outro. E a gente conseguiu nadar de braçada aí nesse dólar, caindo, o que foi bastante relevante aí para os nossos mercados. Até que chega, né, o fatídico dia em que Trump faz um anúncio que não estava dentro, né, era um anúncio inesperado, ninguém estava contabilizando isso, né, porque o Brasil tem uma balança comercial que é favorável, né, para os Estados Unidos, e na verdade ele vem e fala, né? Ele faz o anúncio de que as tarifas para o Brasil iam ficar em 50% e dá, inclusive, motivos políticos. Nesse momento, que não era um momento muito. Não era nada esperado, né? O dólar ele dá uma precificada para cima e depois ele lateraliza, né? Nesse momento aqui, em que ele lateralizou nessa parte, a gente teve justamente aquela condição de tentar entender qual que seria o próximo passo, inclusive de Donald Trump, né, dos Estados Unidos com relação ao Brasil. Então o negócio ia escalar para uma coisa pior, ou a gente ia ter um alívio desses riscos que estavam sendo colocados aqui, né? Porque uma tarifa de 50% é uma coisa relevante para a gente, né? Então o mercado ele defendeu bastante esses preços aqui em cima, principalmente nas prévias da Petax, porque havia um vendedor defendendo esses preços nas prévias da Petax principalmente, certo? Não deixando com que o mercado ele coloque para cima. E a verdade é que quando a gente chega no dia uh,
do evento, né, de que um dia anterior ao início das tarifas, o Donald Trump ele assina realmente que ia ser 50%, mas ele isenta aí mais de 600 itens. Nesse momento, a gente tem um alívio significativo de risco para a nossa moeda, né? Para os nossos mercados. Então, nesse momento, a gente já teve esse alívio sendo contabilizado. E aí, depois, né, na sexta-feira, a gente tem um payroll que veio mais fraco, veio revisando números anteriores para baixo, e aí o mercado precificou mais fortemente mesmo uma, uma possibilidade de que o Fed realmente vai cortar em setembro, né? Corte de juros do Fed em setembro. E aí o mercado vem e cai, tá? Ele cai, óbvio, né? Ele aliviou o risco e depois o payroll foi lá e deu aquela ajudada, empurrada aqui. E esse cara, né? Esses vendedores que vinham segurando aqui, nadou de braçada. E os mercados em geral, né? Eles nadaram em braçada, colocando o dólar para baixo, porque ativos de risco viraram realmente foco, né? Teve apetite a risco diante dessas movimentações. E hoje, né, a gente tem mais um contexto que é colocado dentro desse mesmo balanço de risco, onde a gente olha para a inflação no Brasil e inflação nos Estados Unidos. Então, primeiro a gente tem hoje a divulgação do IPCA, que veio não só bem melhor do que o esperado, né, como também a média dos núcleos veio para baixo, melhorando bastante a percepção, inclusive, de que a própria política monetária aqui do Brasil está fazendo efeito, né? E que já melhorou nesse primeiro impacto em PCA, ele já melhorou essa perspectiva para os ativos de risco no Brasil e Bolsa, né, abriu para cima aí, logo na divulgação do IPCA e dólar para baixo. Mas a gente ia ter ainda, né, às 9h30, a divulgação do CPI, que é um dado de inflação bastante importante, né, nos Estados Unidos, é a inflação ao consumidor, e o CPI também veio de uma forma mais benigna. Cara, aí a gente tem, né, um payroll que vem jogando a favor do corte em setembro dos juros nos Estados Unidos e o CPI vai lá e assina embaixo. E era aquilo que eu tinha colocado ali no grupo, né? Se a gente está dentro de um mercado que está olhando, né, tá pesando ali essa perspectiva de política monetária nos Estados Unidos, é justamente para poder correr atrás, né, do preço, de um preço melhor diante de um mercado que ele vai correr atrás de ativo de risco. Cara, a gente tem aqui um movimento bastante importante desses dados de inflação, tanto aqui como nos Estados Unidos. Esses dados eles corroboraram, né, a continuidade do carry, e a corrida por ativos de risco foi bastante forte hoje, né? Bolsa bastante robusta. Nos Estados Unidos também, a bolsa, ativos de riscos performaram bem. A gente ensaiou no início, né, na divulgação do CPI, uma queda das taxas das treasuries, mas as taxas voltam, né, ao longo do dia. Mas a grande verdade é que a gente passa para uh, para uma situação dessa daqui, ó, onde as apostas de corte de juros já, né, em setembro, elas estavam na casa de 83% mais ou menos, e elas terminam aí o dia com 94, acima de 94%. Então o mercado precifica mesmo três cortes de juros até o final do ano nos Estados Unidos. A gente tem dirigentes já falando de forma mais dove, né, que significa de forma mais leve. Os próprios dirigentes do Fed, né, olhando para o payroll, começam a ter essas declarações um pouco mais dove, olhando também, né, alguns olhando inclusive para o cargo do Powell, né, como é o caso do Christopher Waller, que é uma possibilidade de assumir a cadeira aí do Powell. A gente teve a renúncia da Adriana Kugler, que permitiu que o Trump nomeasse um outro dirigente que vai estar na mesma linha, né? Então a gente sabe que o Trump está pressionando para o corte de juros. Então, com payroll fraco, né? Com payroll, o mercado de trabalho vindo mais fraco e
um CPI dentro, né, de uma forma mais não tão dura, né, uma forma mais benigna, é claro que a gente vai ter essa pressão aí para o Fed baixar os juros e por isso que, nesse caso, a gente está com 94,3% de apostas para o corte de juros. É lógico que a gente ainda tem a questão dos dados dessa semana de atividade econômica, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Isso também vai fazer diferente. Vai fazer diferença na seguinte questão. E eu acho que é o principal para a gente olhar, na verdade, a partir de agora, é o quanto, né, vai vir essa atividade, principalmente nos Estados Unidos, no sentido de que talvez, se a atividade vier muito fraca, a gente comece a olhar por uma condição de recessão norte-americana. Aumenta, né, essa possibilidade, essa probabilidade de recessão nos Estados Unidos. E lógico que os mercados vão olhar de uma maneira diferente do que uma atividade ainda boa, né, ainda robusta e com a possibilidade de corte de juros, tá? Vai mudar um pouquinho a forma de olhar aí os mercados. Mas fato é que a gente chega num momento bastante importante. ah, Foi difícil, né, de crescer de forma mais robusta esse corte em setembro, meio que deu uma patinada, mas agora chegou aí. E foi bastante importante para a gente pegar ótimas operações hoje, né, de venda de dólar, principalmente, olhando para esses dados. Né? Quando saiu o IPCA daquela forma e o CPI da forma que saiu, ficou fácil para a gente vender dólar e conseguir colocar dinheiro no bolso aí no mercado nesse momento, certo? Então a gente tem basicamente essa questão. E analisando qual o balanço de risco que a gente ainda tem, né? A gente tem, por um lado, de continuidade, né, de força nas bolsas brasileiras, na bolsa brasileira, como fortalecimento da nossa moeda, a gente ainda tem um carry bastante favorável. Então, tem um peso significativo o carry trade para que a gente mantenha, né, essa bolsa com dinheiro entrando. A gente teve também hoje as próprias NTNBs tiveram bastante relevância, no sentido de que teve bastante demanda, né? Levaram tudo. E foi é, co- visivelmente olhando para a própria perspectiva de inflação, né? A gente tem um Focus que deu uma reduzida na expectativa de inflação, e tudo isso ele corrobora para um movimento interessante para a Bolsa no Brasil, né? E para o real consequentemente. Qual que é o problema, né? Quais são os riscos a partir de agora? O mesmo risco que a gente tem, né, que vem tendo, né, que é o embate Brasil e Estados Unidos com relação principalmente a questões políticas, né? Não sei o que dá onde o Trump pode tirar um coelho da cartola e modificar essa situação, onde a gente teve um alívio bastante importante quando teve as isenções, mas isso ainda não acabou. Mas como eu disse naquela hora, né, naquela época da outra live, quando a gente olha para esse risco e ele está focado no Alexandre de Moraes, né, em indivíduos específicos do Supremo Tribunal Federal, uh, a economia dane-se, né? Ela não está nem aí para isso. Então é melhor que fique num indivíduo que e afete a economia de determinada forma. Agora, se houver alguma sanção que estabeleça algo mais generalizado, principalmente falando de questões econômicas, a gente vai ter um risco, obviamente, pesando e mudando um pouquinho essa perspectiva de queda aí de dólar. Ah, mas fato é que a gente está dentro dessa situação. Acho que o risco maior é risco político mesmo, enquanto a gente tem um mercado que vão nadar de braçada em corte de juros nos Estados Unidos. De novo, né? A gente está a gente para o final do ano, mas bem mais ali para o final do ano, a gente tem um fluxo importante de compra de dólar, tá? Para remeter, né, os dividendos aí para os Estados Unidos. Então é algo que tem que ser levado em consideração para frente. Então vamos ver como se estabelece, né, esses cortes, se eles vão manter nesses 3 cortes de juros para o final do ano, o que que a gente tem de perspectiva para o ano que vem. Lembrando que aqui no Brasil a gente começa depois, né, a partir de então, a pesar a eleição, né, a eleição brasileira.
E na eleição brasileira a gente tem qual a visualização ali do mercado. Primeiro, se existir uma possibilidade de candidatura do Tarcísio e ele tiver chances relevantes, a gente vai ter um mercado performando melhor, né? Mas de qualquer forma, é lógico que o governo vai gastar, vai continuar gastando bastante e bem para que ele possa se reeleger, o que vai sustentar muito provavelmente aí a atividade econômica. A grande questão que fica é o quanto isso vai impactar ah, as expectativas, né, de juros até então, a partir de então. Mas é isso, é o que a gente está tradando significativamente hoje em dia. E eu acho que é isso que a gente tem que ficar de olho. Vou dar uma olhadinha aqui, né? O que, que a gente vai ter na semana. Vou colocar aqui no Invest mesmo para a gente dar uma olhada, né? Vou colocar essa semana para ver os dados aí, né? A gente tem aqui, ó. Amanhã, vamos ver se tem alguma coisa relevante. A gente tem, né? Amanhã a gente tem um dado bastante relevante aqui no Brasil, que é a venda no varejo aqui, ó, às 9 horas. Esse dado é bastante importante, tá? Por que que esse dado é importante? Cara, ele costuma precificar bem a atividade econômica, tá? Para vendas no varejo. Então, é um dado relevante aqui para o Brasil, ok? Um dado forte, obviamente, a gente tem um contraponto, né, com IPCA mais brando. Mas o fato é que quando vendas no varejo ela vem forte, ela costuma se precificar uma boa atividade econômica, no sentido de que os ativos de risco eles performam bem, normalmente, tá? É lógico que não há regra no mercado, né? Porque a questão é o quanto você está disposto a negociar. Mas fato é que a gente tem vendas no varejo um pouco mais. Deixa eu dar um zoom aqui. Nossa, acho que eu dei demais aqui, peraí. Ó, vendas no varejo a gente tem assim um pouquinho mais precificando ativos de risco de forma mais contundente, certo? Então é um dado importante. Tem estoques de petróleo, né? Vamos continuar na quinta-feira. Então, vendas no varejo, provavelmente aquilo que é mais forte. A gente tem PIB ó, na zona do euro, bastante importante, no sentido de que a gente pode, né, o euro, a Europa, ele vai ser um dos mercados que podem receber dinheiro aí, né, que saem dos Estados Unidos, embora, na verdade, por conta da precificação aí das taxas de juros, a gente tem todos os ativos de risco performando muito bem ao longo do tempo. Crescimento do setor de serviços aqui no Brasil ó, é um dado bastante relevante, vem principalmente porque nós temos o Copom muito preocupado com a inflação vinda de serviços, né? Então, obviamente que um serviço bem, mas não pressionando a inflação, vai ser bom para cá. Agora, se ele começar a pressionar, né, continuar pressionando a inflação, os serviços, a gente provavelmente tenha ah, uma mudança aí na precificação dos DIs, tá? Nesse dia específico, ok? Pedidos por seguro-desemprego vai ser um dado importante aqui para os Estados Unidos para corroborar, né, o payroll, né? A gente continuar coletando dados para ver se continua, né, uma perspectiva uh, de um mercado norte-americano mais fraco com relação ao trabalho, né? Um mercado de trabalho mais fraco. E aí, lógico que isso ajuda bastante no corte de juros, tá? Porque um dos fatores relevantes para o Federal Reserve é pleno emprego, ok? Então a gente tem pedidos e tem o PPI, né? O PPI também é um dado relevante de inflação, mas agora a gente está falando de inflação ah,
para o produtor, certo? Mas também um dado que vai corroborar o CPI aí ou não, tá? Então ele vai dar ele vai dar colocar um peso na balança, né? Ou ele pode tanto corroborar o CPI como colocar um peso contrário aí, e aí os mercados vão se equilibrar com relação a esses dois importantes dados de inflação. Discursos, né? Enfim, vamos para sexta-feira. Sexta, vamos ver. Ó, e sexta a gente vem para os dados de vendas no varejo nos Estados Unidos, que esse aqui vai ser relevante para a gente tentar entender, né, se o mercado americano ele continua forte ou se a gente vai ter algum problema agora, né, a partir de agora, por conta de uma política monetária mais restritiva. E aqui vai precificar mercado, tá? Isso aqui vai precificar lá na sexta-feira. Que vendas no varejo, vamos ver se tem mais alguma coisa. Produção industrial, né, dos Estados Unidos, vendas na indústria, expectativa de inflação de Michigan. Ó, outra coisa bastante importante. A confiança do consumidor de Michigan e a expectativa de inflação, né, na Universidade de Michigan. Aqui também vai ser algo bastante relevante quando a gente olha para todo esse contexto de precificação que a gente está tendo hoje. É um dado relevante. Ele é prévia, né? Principalmente quando ele é prévia, ele tem mais impacto, tá? Então, a prévia ela costuma mexer mais nos mercados. Olhando para a prévia, principalmente na expectativa de inflação e confiança do consumidor, a gente também vai ter na sexta-feira um dado relevante que vai calibrar aí as apostas do mercado, tá? Isso tudo é que vai desenhar o gráfico aí, né? Porque o gráfico não é o mercado, né? O gráfico ele é simplesmente é, ele é uma ferramenta de análise de variação de preços no tempo, mas não é o gráfico que faz preço. O que faz preço são os agentes que estão tradando, que estão operando, que têm necessidade de comprar um ativo, de vender um ativo, e o preço que eles estão dispostos a tradar, né, a fazer essas negociações. É isso que faz o mercado, não é o gráfico, né? Não é o gráfico. Gostaria que fosse, né? Ia ser mais fácil, mas infelizmente não é. Então, a análise técnica ela é bastante importante, né? Mas ela é bastante importante no sentido de que você vai conseguir resgatar uma variável importante, que é a precificação, é a variação de preços ao longo do tempo. Isso é bastante importante e, e bastante relevante, né, nas nossas análises. Mas é muito imperativo a gente entender que não é o mercado. E tem muitas outras variáveis bastante relevantes e muito mais importantes na precificação dos ativos e que o gráfico não vai mostrar, né? Não vai, o indicador não vai mostrar. São coisas que vão mexer, né, no ímpeto dos agentes que estão ali negociando aquele ativo e isso não está ali precificado, não está mostrando no gráfico ou em qualquer outro indicador. Por isso que cada ferramenta ela é bastante importante para que você retire a variável certa dela, né? E no caso aqui do gráfico, a gente tem mostrando a variação de preço ao longo do tempo. Então a gente entende, né, como que esse preço variou diante de contextos anteriores. Então a gente consegue dar essa visualização bastante interessante. Só que, infelizmente, não é o suficiente para que a gente possa fazer operações realmente lucrativas no longo prazo, tá? Ou seja, que você ganhe dinheiro no longo prazo. Você precisa se profissionalizar. Infelizmente, é uma coisa bastante importante, tá? Se não se profissionalizar no mercado, a chance que você tem de ser lucrativo ao longo do tempo é bem ruim, né? Tanto é que a gente tem uma pesquisa aí da FGV, né? 97% dos traders iniciantes, eles não permanecem no mercado. E muito provavelmente por causa de uma orientação ruim em relação a isso. E muitas vezes a pessoa ela se apaixona pela técnica ou ela busca facilidades. Só que dentro do mercado, que na verdade é uma competição, e é isso que precisa entender, é uma competição, quando você coloca o dinheiro na sua conta, tá saindo dinheiro de outra conta, é, é preciso que você esteja muito bem preparado para enfrentar, né, esse campo de batalha mais nocivo. Então, se profissionalizar é uma coisa fundamental, é imperativo, isso sem dúvida.
ok? Se você quiser realmente ganhar dinheiro ao longo do tempo com isso, né? Ou fazer disso a sua profissão. Se não, fica bem difícil de você competir com pessoas, né, que estão lá especialistas naquele ativo e são profissionais operando aquilo. Vai ser muito mais difícil você tirar dinheiro delas, né? E essa que é a verdade sobre mercado. Eu sei que existe muita promessa, né, dentro desse mercado de trading aqui, a orientação bem ruim. Eu vejo isso, né, quando eu me dispus a fazer isso daqui, eu comecei a perceber esse tipo de coisa. Eu opero já há 15 anos, né, sou profissional há 15 anos, e mais de 15 anos, e é, decidi agora, né, fazer essas lives, e eu até abri um curso para que possa profissionalizar as pessoas, para que elas tenham um trader que realmente quer, ele quer se dedicar ali, ache um ambiente que esteja mais propício para que ele possa dar certo. Mas não tem jeito, gente. Precisa estudar, precisa se profissionalizar. Não é uma coisa fácil, é uma coisa que exige que você tenha ímpeto, né? E dedicação, tá? Achar que vai abrir o gráfico ali, fazer olhar uma tendência e ganhar dinheiro, não é bem assim que funciona, certo? Justamente porque não é no gráfico que você tira todas as variáveis que são relevantes para a precificação dos mercados. E aí não dá para você prever o preço. Não é possível prever o preço. É possível você identificar probabilidades, oportunidades. É possível você identificar os riscos que você está correndo. Se você aceita correr o risco para que você possa entrar nessa operação, que você enxerga como uma oportunidade. E assim fazer, através de um gerenciamento adequado, ao longo do tempo, você realmente ter a colocar dinheiro aí no seu bolso. Senão fica bem difícil, bem complicado. Embora eu entenda que normalmente a pessoa entra, né, achando que, poxa, eu vou abrir aqui o gráfico e vou ganhar dinheiro, mas é um pouco mais difícil que isso. Vai precisar se profissionalizar mesmo. E a primeira coisa que eu falo, né, falo sempre, é que é preciso se especializar num ativo. Porque quando você se especializa no ativo, você diminui a sua diferença com relação ao institucional, né? O institucional ele sempre vai ter vantagens sobre você, mas nada melhor do que você pelo menos diminuir essa vantagem. Quando você se especializa num ativo, você diminui essa vantagem e você fica mais preparado, ou seja, você vai operar uma coisa bem e não um monte de coisa operando na média. Na média você não vai ganhar dinheiro. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo em pelo menos um ativo, se profissionalizar mesmo, se especializar nesse ativo, para que você possa ter chance de competir aí para pegar um pouco de dinheiro na mesa, competir no mercado real, no campo de batalha, certo? Isso é imprescindível. Então, assim, eu sei que muita gente é muito apaixonada pela análise técnica, outros por tape reading, né? O price action, tem diversas outras coisas, né, surgindo, tem vocês falam, né, operar como institucional ou fazer cálculos de mercado. A grande verdade, gente, é que não adianta. Você precisa entender primeiro o que que é esse campo de batalha, né? Se especializar nesse ativo para que você possa entender esse campo de batalha e assim, através de diversas formas, você buscar variáveis que são interessantes para sua leitura de mercado, tá? E assim, agir estrategicamente, né? E não usar estratégia para operar, mas agir estrategicamente diante de uma leitura bem feita, tá? Olhando para o mercado real. E por que que isso é importante? Quando você não enxerga o mercado real, você olha simplesmente para aquilo que você acha, né, que você gostaria que fosse verdade, como, né, só traçar o gráfico ali e operar. O que que acontece? Você acaba olhando para uma fantasia. E quando você olha para essa fantasia, você não consegue reconhecer de verdade como que está o campo de batalha. E fica quase impossível você operar de forma eficiente, porque você nem está vendo a realidade, né? Você está normalmente
se baseando em uma fantasia. Então, e isso acontece muito, eu vejo bastante com os traders por aí. Inclusive, uma aluna minha, né, que eu abri só uma vez a inscrição para o curso, tá? E uma das alunas minhas era justamente uma menina que tinha feito já mais de 10 cursos e ela realmente, puxa, não entendia mesmo sobre o mercado real, tá? Sobre o que acontecia mesmo no campo de batalha, sobre o que é a verdade no campo de batalha e como que ela enxergaria, né, esse campo de batalha real para que ela pudesse agir estrategicamente nele e pudesse ganhar dinheiro. Mesmo fazendo 10 cursos, né? O que é assim impressionante, para mim é impressionante, tá? É bem impressionante para mim, porque, cara, poxa, 10 cursos, acho que já dava para alguém orientar de forma adequada sobre o que significa mercado de verdade, né? Mas não, é difícil. E acho que é difícil dos dois lados, tanto, né, daqueles que orientam, que, cara, na grande maioria das vezes vai te orientar mal e vai falar mais fantasia do que o mercado real, como ele é de verdade. Mas também tem um outro lado do próprio trader ali que às vezes ele busca um pouquinho de facilidade, às vezes ele se apaixona pela técnica e quer que aquilo seja verdade, né? E fica ali, não, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. E por mais que você fale, por mais que você oriente e mostre o mercado real como que é, ele não adianta. Ele quer operar desse jeito e aí você não tem muito o que fazer. Então há, né, essa deficiência nessas dos dois lados. E a questão é, se você quer realmente tirar dinheiro do mercado, ganhar dinheiro e ser profissional, não tem jeito. Você precisa se esforçar, precisa estudar o mercado de verdade, o mercado real. Esquece as suas crenças, esquece as suas preferências e vamos olhar para o mercado. E mercado é negociação, cara. Tem um preço que alguém está querendo vender e só vai ticar aquele preço se alguém tiver disposto a comprar, né? E as teses, elas são. Alguém que está com uma tese de compra, o outro está com a tese de venda. Não tem jeito. Né? Alguém acaba ganhando e alguém acaba perdendo, nesse sentido. E não é, infelizmente, você não vai ver isso no gráfico em si, tá? São eventos que vão ocorrendo, né? Como é aquilo que eu mostrei ali no gráfico do dólar, que ele toma, né? Ele faz aquele respiro por causa das tarifas do Trump. Cara, se não tivesse aquela tarifa, ele colocando lá, não, vou pôr 50% para o Brasil, uma coisa inesperada, não ia dar aquele respiro. Ele deu porque ele colocou ali um evento inesperado, inclusive, de uma tarifa de 50%. E depois, no balanço de risco, é que o mercado se lateralizou. E a grande questão é se os eventos iriam piorar, iriam ah, causar mais agressão à nossa própria economia, ou se ia aliviar o risco. E nesse caso, aliviou o risco bater o dólar. Simples assim, né? E lógico, lembrando de tudo aquilo que eu falei com relação à política monetária, de que a política monetária ela vai fazer preço. Sempre vai fazer preço, é o principal fator de fluxo de dinheiro, seja para onde for, é política monetária, tá? Mas se esses eventos não ocorrem, o mercado ia traçar outro tipo de perspectiva, né? E não dá para você ver isso, não dá para enxergar o futuro assim, né? Então, mas dá para você entender os riscos, dá para você entender diante desse contexto todo o que é uma oportunidade e aqui você buscar a oportunidade aceitando o risco que você está correndo, né? Entendendo o risco que você está correndo e você decidir, aceito. E aí é tudo bem você perder, né? Porque você aceitou o risco e você entendeu que a probabilidade era maior de você ganhar e tá tudo bem. Contanto que você faça uma operação em que você fique tranquilo na hora de ganhar e na hora de perder você seja rígido e corte rapidamente seus prejuízos, certo? É isso que um profissional faz, tá? Então, é, lembrando que foi muito fácil de operar hoje, né? Operar vendido depois do IPCA e o CPI. E isso não seria verdade para uma venda de dólar
Se o IPCA e o CPI tivesse vindo de outra forma, ele simplesmente, né, assinou embaixo todo aquele contexto de corte de juros do Fed e foi fácil vender dólar e ganhar dinheiro, tá? Hoje, justamente por uma condição de contexto macro, tá? E no dólar não tem jeito, o macro vai imperar, mas também você vê o índice foi muito forte, né? A bolsa brasileira foi muito forte, e também se estabeleceu por conta do evento CPI e IPCA, que fez com que a gente tivesse um fluxo causado por uma perspectiva, né, uma visualização futura de que o Fed vai afrouxar a política monetária e vai, obviamente, os ativos de risco performar melhor porque o fluxo de dinheiro vai aumentar, né? Ok? Bom, da parte macro, acho que olhando aqui para bolsas e dólar, tá tudo certo. Alguém tem alguma dúvida aqui? Vocês querem falar a respeito? E pode ser, inclusive, sobre a sua própria realidade aí, né, nas suas operações. Se você está passando por alguma coisa e tem dúvida, não sabe muito bem, está meio desorientado, ou só comentar alguma coisa e quiser falar, é só escreve aí no chat que eu libero aí para você, tá? Ou levanta a mão aí que eu libero, se vocês quiserem, tá? Acho que não tem pergunta então, né? Só mais uns segundinhos para ver se alguém quer falar, quer fazer alguma pergunta. Não? Bom, então é isso. Então, assim, olhando para essa semana, ah, os principais dados, os principais fatores a se olhar vai ser vendas no varejo, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, para que a gente tenha uma perspectiva sobre a atividade econômica. A gente vai ter, né, pedidos por seguro-desemprego nos Estados Unidos para que a gente faça, né, essa ligação com os dados do payroll, e aí pode se corroborar ou não, né, naqueles dados. E a gente tem também a, a confiança do consumidor da Universidade de Michigan, né, que é prévia, junto com expectativas de inflação, né, da Universidade de Michigan, que são prévias, e prévias movimentam mais o mercado, tá? Normalmente para esse dado específico. Então, esse dado vai ser também relevante para que a gente tenha percepção, inclusive, né, principalmente da expectativa de inflação, que é uma coisa tão relevante na decisão de política monetária. Então, tudo isso pode vir corroborando os dados de hoje ou pode colocando peso do outro lado da balança. E aí o mercado ele vai tradear isso, tá? Muito provavelmente. Uma atividade ruim no mercado americano, o mercado pode começar a ter uma percepção que a política monetária ficou muito tempo restritiva, perdeu a mão, né? E agora vai começar, inclusive com as tarifas do Trump, vai começar a meio que deteriorar. Isso vai ser um movimento importante para a gente ver, né, até sexta-feira aí, e acho que é o que vai precificar mercado e provavelmente aí é o que a gente vai pegar operando, tá? Hoje foi bem fácil, por conta do dado bem robusto ali que deu para ler facilmente. Mas vamos ver, talvez complique a situação ou a gente pode ter inclusive uma situação mais fácil ainda. Só que a gente tem também uma outra questão, né? Se tudo corroborar para esses dados, muito provavelmente o mercado ele vai agir da mesma forma que agiu hoje, só que ele vai chegar um momento em que esses vendedores eles vão começar muito provavelmente a zerar, principalmente ali no dólar. Então a gente pode ter esse dado vendo corroborar e o mercado cair mais ainda de dólar, mas no final ali ele dá uma raspada
por causa, né, de achar lote para zerar suas posições aí que já estão muito boas. Isso se não quiserem, né, levar para o próximo vencimento aí de Petax. Mas do vencimento de contrato, desculpa, na Petax final. Mas é isso, é o que a gente vai ter muito provavelmente aí para esse resto de semana, tá? Então, movimentos exagerados aí para baixo, mesmo corroborando, provavelmente vai vir no final com uma certa raspada de dólar, justamente por conta de zeragem. Mas vamos ver, né? Normalmente o mercado não é tão fácil assim, ele coloca peso do outro lado e aí fica, né, naquela em que o vendedor vai defender a tese dele, o comprador vai defender a tese dele, e é isso que vai sair do mercado. E a gente vai acabar buscando olhar o fluxo de forma mais pontual, para que a gente possa ter uma percepção de quem vai ganhar essa batalha aí e a gente conseguir colocar dinheiro no bolso, tá? Que é isso que é importante. Porque lembrando, né? Para vocês que começaram aí a operar, o mais importante não é se você gosta de gráfico ou se você gosta de tape reading. O mais importante não é aquilo que você acha ou suas crenças. O mais importante, no final das contas, é se você coloca dinheiro na sua conta, né? No seu bolso, ou não. É isso que é o mais importante, certo? Mas é isso. Então, se vocês não tiverem dúvidas, eu vou encerrar. Se vocês tiverem dúvida, quiserem bater um papo com relação ao que vocês enxergam aí do mercado hoje ou a sua situação, quer alguma orientação, ah, aproveita agora. Não? Vocês acham que é relevante eu continuar colocando ali aquele relatório diário, na parte da manhã, no grupo de WhatsApp? Vocês não estão me respondendo. Mas tá bom. Então vamos lá. Eu vou encerrar então. Eu não sei se é relevante para vocês aquele relatório, tá? Eu acho que é bastante importante se vocês quiserem olhar de forma mais profissional, né? Naquele relatório que eu coloco ali que eu coloquei de manhã no grupo de WhatsApp. No grupo do Telegram eu coloco direto, mas não sei se é relevante para vocês. Mas provavelmente eu vou colocar porque eu acho que é importante para vocês começarem a operar de forma mais profissional. William, obrigado pelo retorno. Sim, é muito interessante. Tá bom, então vou continuar colocando, tá? Continuar colocando para, né, para dar uma orientação ali no que vai acontecer no dia ali, o que que o mercado está precificando aí e olhando, para falar a verdade. Então vou continuar colocando lá, tá? Todo dia de manhã antes dos mercados abrirem, vai estar lá como orientação, tá certo? Bom, gente, acho que é isso. Ótimos negócios para vocês, tá? Essa semana. E olhem aquilo que eu estou falando, né, em relação aos dados de atividade econômica, as, a expectativa de inflação e os dados de emprego aí nos Estados Unidos. Bastante importante para definir aí o que vai acontecer no mercado, fora os riscos políticos que a gente tem ainda, ah, menos, né, bem mais fraco agora, mas ainda tem e são relevantes, tá? A gente não sabe bem, o Trump é meio maluco, né? Então ele pode vir com alguma surpresinha aí e, e colocar água no choco. Mas é isso. Agradeço por vocês terem participado, de vocês estarem aqui. Terça-feira tem mais e eu vou dando algum feedback aí no grupo de WhatsApp, tá bom? Um grande abraço para vocês e boa noite. Tchau, tchau, gente.